Oi, amores! Como é que vocês estão? Bom, no vídeo de hoje, a ideia que eu tive, na realidade, foi de trazer um vídeo sobre uma coisa que eu entendo e que eu possa passar dicas pra vocês. Eu vou dar 5 dicas que me ajudaram muito a aprender a falar inglês fluente. Eu sei que falar inglês fluente é o sonho de muita gente, só que muitas dessas pessoas encontram algumas dificuldades, ou na fala, ou na escrita, ou ao ouvir, não consegue entender muito bem, só que aí quando lê entende. Então assim, esse vídeo é pra você que quer aprender inglês, só que já tentou muitas coisas e nada deu certo. Então assim, se você gosta desse tipo de vídeo, se você acha que esse vídeo vai te ajudar, clica no gostei, já clica no gostei pra me ajudar, tá? Divulga esse vídeo para suas amigas, para seus amigos que querem aprender inglês, mas que acham que é impossível, que não é, vou mostrar pra vocês que não é. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui pra me ajudar, tá bom? Então, bora para essas dicas. Bom, primeiramente eu vou explicar pra vocês que assim, eu falo inglês já faz bastante tempo. Eu aprendi, na verdade, eu não aprendi, mas assim, eu comecei a me interessar por inglês, eu queria aprender inglês de qualquer jeito. Eu tinha mais ou menos 9, 10 anos. Foi quando eu despertou esse interesse pelo inglês em mim. Eu via coisas em inglês, eu via roupa com alguma coisa em inglês escrita, queria saber o que significava de qualquer jeito. E foi ali que eu queria mesmo, assim, que eu decidi que eu queria aprender inglês. Pra quem não sabe, eu sou muito fã do Justin Bieber. E quando ele apareceu, né, quando ele apareceu, acho que a primeira música que eu escutei dele foi One Time, a primeira vez eu coloquei na minha... Foi ali que eu tive 100% de certeza que eu queria aprender a falar inglês. Que foi quando eu escutei a música e eu não entendi nada. E foi ali que eu falei, eu quero aprender a falar inglês, eu vou fazer de tudo pra eu conseguir falar inglês. Naquela época, minha mãe ela não tinha condições de me colocar num curso de inglês. O que eu fiz? Naquela época a gente tinha um computador, só que o computador, a internet era discada e eu lembro que a minha mãe só deixava a gente usar de final de semana. Eu usava o meu final de semana no computador pra aprender coisas mais básicas do inglês. Lembro que naquela época eu assistia vídeos de uma professora chamada Gisele aqui no YouTube e eu aprendi muita coisa. Eu aprendi número que eu não sabia, eu aprendi como as letras e como soletrar meu nome. E foi ali que eu falei, gente, eu preciso muito aprender, eu preciso aprender a falar inglês, pelo amor de Deus. Vou passar pra vocês hoje 5 dicas que eu acho que são assim, essenciais pra quem tá aprendendo a falar inglês, pra quem tá aprendendo inglês, quem tá fazendo curso ou quem tá estudando em casa mesmo. Essas 5 dicas vão ajudar bastante. A primeira dica é pra quem faz curso. Se você faz um curso de inglês, não só pro inglês, gente, pra qualquer outro idioma que você esteja aprendendo, é muito importante vocês não estudarem só na sala de aula. É uma coisa que eu fazia quando eu estudei por um tempo na FISC. E assim, o que eu fazia, assim, eu tava na sala de aula, eu me focava ali, eu entendia, eu aprendia o que o professor falava, mas quando eu chegava na minha casa, eu estudava. Penso assim, né, quando a gente quer muito uma coisa, a gente se empenha muito, a gente foca naquilo e a gente não faz outra coisa. Mas então assim, não estuda só na sala de aula. Então, o professor passou um conteúdo, você teve dificuldade ou não, independente, chega em casa, dá uma olhada naquele conteúdo, refaz as atividades, lê o conteúdo, assim, estuda em casa também, não deixa pra estudar só na sala de aula, porque geralmente o curso de inglês é 1 vez, 2 vezes por semana, não é todos os dias, então se você fica 1 vez por semana na sala de aula, e aí você escuta o que o professor fala, mas chegou em casa, você não olha mais nada, você acaba esquecendo. Como que o cérebro funciona, né? Pelo menos o meu funcionou assim. Eu repetia muitas vezes a mesma informação e ele gravou, ele gravava, ele absorvia. Porque se você escuta uma vez e você não escuta mais, aí você acaba perdendo, entendeu? Por isso que muita gente tá lá no avançado, mas não lembra do que aprendeu no comecinho, lá no básico. Não deixa pra estudar só na sala de aula. Chegou em casa, dá uma lida, dá uma relida, relê de novo, lê mais uma vez, porque isso ajuda muito. Isso obriga o seu cérebro a aprender. Isso que é interessante, você obrigar o seu cérebro a aprender, ele vai absorver aquilo e quanto mais você lê, quanto mais você repete, menos a chance de você esquecer aquilo. A segunda dica é ouvir bastante música no idioma que você tá aprendendo. Vamos falar do inglês, né? Escuta bastante música em inglês. Por quê? É na música que você vai aprender a pronunciar corretamente. Eu escuto muita gente assim que escreve bem, escreve muito bem, corretinho, conhece a gramática certinho,
mas na hora de pronunciar, pronuncia muito errado, com aquele sotaque brasileiro. Então, escuta bastante música em inglês. Assim, eu escutava, até hoje, eu escuto muita música em inglês. É porque, assim, você vai ouvir como é a forma correta de falar. Assim, um cantor, ele fala da forma correta. Essa é a forma correta de pronunciar. É dessa forma que você tem que falar. Porque se você fala diferente, você tá falando diferente deles. Então, é a mesma coisa de um americano que tá tentando falar português e fala totalmente errado porque ele não tá praticando conforme nós falamos. Então, se você escuta como o americano fala e você repete exatamente como ele fala, não tem erro. Você tá falando exatamente igual a ele, está falando certo. A minha terceira dica, procurar estar sempre lendo coisas em inglês. Eu sei que pode parecer que não funciona, porque às vezes a gente pode ler e não entender nada. Só que é dessa forma que o cérebro trabalha, tá? O que eu lia muito, gente? Eu lia muito jornal online, né, em inglês. Matérias em inglês, sabe? Vai na internet e pesquisa alguma matéria que seja em inglês, lê essa matéria, e principalmente se você já tiver noções do inglês. Lê bastante, que você vai treinar a sua leitura. É muito importante, porque se você tá numa conversa, né, no computador, você consegue digitar super rápido, você não fica pensando muito na hora de escrever. E é na leitura que você treina a sua escrita, porque se você sabe ler, você sabe escrever, certo? Procura ler bastante coisas em inglês. Então, tenta pegar, sei lá, qualquer resenha de produto. Eu faço isso até hoje. Eu sigo muitas blogueiras e youtubers americanas, inglesas, que eu leio até a descrição do vídeo dela, porque pode ser que tenha uma palavra que eu não sei o que é, que eu vou descobrir, que eu vou aprender. E é sempre bom que você vai treinar e aprimorar o seu vocabulário, porque é muito ruim você saber falar, você sabe a gramática, você sabe pronunciar bem, mas você tem um limite muito pequeno de palavras, você conhece poucas palavras, que às vezes você quer se expressar de uma forma que você não consegue porque você não conhece outras palavras para conseguir falar. Então, quanto mais você lê, mais você aprimora a sua leitura e, consequentemente, a sua escrita, e também consegue aumentar as palavras do seu vocabulário em inglês. A quarta dica, gente, é uma dica que eu usava muito, principalmente com Justin Bieber e High School Musical. Ao invés de você usar o Google Tradutor para traduzir frases, né, ou textos, tenta traduzir sozinho. O que eu tinha sempre do meu lado? Um dicionário. Assim, era o meu melhor amigo. O dicionário em inglês era o meu melhor amigo. E o dicionário que eu tinha e que eu sugiro que vocês tenham é um dicionário de inglês e não um dicionário de inglês para português ou de português para inglês. Porque quando você tem um dicionário que você pode até procurar online, porque tem vários dicionários online que você busca a palavra e ele te dá uma definição da palavra em inglês. É ali que você vai começar a forçar o seu cérebro a ler só inglês e a pensar em inglês, porque depois que você tem essa prática, você pega essa prática de ler, escrever, o seu pensamento, ele vem primeiro em inglês. Tanto que acontece muito comigo. Às vezes eu quero falar alguma coisa, eu lembro da palavra em inglês, mas eu não lembro em português. Então, assim, ao invés de você traduzir, por exemplo, você tem uma frase que você não entendeu muito bem o que significa. Ao invés de você ir no Google Tradutor ou em qualquer outra ferramenta de tradução, você tenta traduzir sozinho, pega um dicionário, vai olhando palavrinha por palavrinha. É legal porque muitas palavras do inglês, elas têm mais que um significado. Então, se você traduz no Google, ele vai te dar o significado daquela frase, o que aquela palavra significa naquela frase. Agora, se você traduz com dicionário, você aprende todos, ou assim, muito mais significados que aquela palavra tem. Muito interessante você traduzir palavrinha por palavrinha, pra você aprender o significado dessas palavras. O que eu fazia, gente? Eu vou confessar aqui pra vocês que eu era um pouco neurótica com esse negócio de inglês. Eu tinha um caderno, tinha DVD do High School Musical. Então eu colocava as músicas do DVD com legenda em inglês. Ia pausando a música inteira e copiando a legenda, né, a música em inglês no meu caderno. Eu traduzia para o português com o meu dicionário. Então eu ia traduzindo palavrinha por palavrinha, ia montando as frases, ia aprendendo o que cada palavra significava, ia aprimorando muito o meu vocabulário, entendeu? E já entendi o que a música significava. Então, quando eu escutava mais uma vez, só no inglês, eu já sabia exatamente o que cada palavra significava, eu já entendia o que o cantor estava falando, já tinha aprendido como pronunciar todas aquelas palavras. Então, assim, ao invés de você traduzir na internet instantaneamente a frase, traduza você mesmo. Dá mais trabalho, só que vale muito, muito mais a pena. A minha quinta e última dica para este vídeo é: assista bastante filme e série
de uma forma que você esteja treinando o seu inglês. Eu vou explicar. Vamos supor que você tem um filme que você gosta muito, que você assistiu milhares e milhares de vezes. Pega esse filme e coloca ele primeiro áudio português com legenda em inglês. Que você vai treinando o seu inglês ali, entendeu? Você sabe que o cara falou essa palavra e essa palavra assim em inglês, então essa palavra significa isso. Pois, pega esse mesmo filme e coloca áudio em inglês, legenda português, que aí nessa parte você vai pegar a pronúncia, então você vai aprender como pronunciar essas palavras. Depois, áudio em inglês, legenda em inglês, que aí você já pega a pronúncia, já pega a palavra, já sabe o que significa, porque você já assistiu ele com a legenda em português e o áudio em português. E assim você vai indo, entendeu? Vai pegando alguns filmes que você gosta, séries, pra quem assim já fala inglês e não sabe como praticar, gente, eu amo inglês, assim, eu sou apaixonada por inglês. Meu sonho é estar num lugar onde todo mundo esteja falando inglês pra eu falar bastante inglês. Só que como essa não é a minha realidade, eu não moro num país onde muita gente fala inglês, o que eu faço? Assisto muito filme e série em inglês. Então, pra vocês que já aprenderam inglês, já sabem falar, só quer praticar mesmo, filme e série, gente. Filme e série é a melhor coisa, que você tá entendendo, você sabe o que a pessoa tá falando, você só quer praticar pra não esquecer. Você não pratica, você não escuta, você não fala, é perigoso esquecer. Então, assim, sempre bom praticar. Então, assista bastante filme e série. E pra você que ainda não sabe falar inglês fluente, que tá no processo de aprendizado, você pode colocar uma série que você gosta com áudio português, legenda em inglês. Que aí você vai saber o que ele tá falando, você vai saber exatamente o que significa, você vai treinando, entendeu? Você vai acostumando o seu cérebro com o inglês, que vai te ajudar muito, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Essas foram as minhas 5 dicas, tá? Espero muito que ajude vocês. Deixa aqui nos comentários se tá te ajudando, se não tá te ajudando. Me fala o que você usou no seu aprendizado. Se você já sabe inglês, outro idioma, que dica que você usou pra eu usar também, né? Vai que se aplica a mim. Caso vocês tenham gostado desse vídeo, me deixa aqui nos comentários que eu faço a parte 2 com mais 5 diquinhas que vai ajudar vocês bastante a aprender inglês. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de clicar aqui no gostei, aqui embaixinho, gosteizinho, tem um botãozinho aqui bem legalzinho aqui, ó. Dedinho pra cima, clica nele pra curtir o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito. Compartilhe esses vídeos com seus amigos, tá? Que estão aprendendo, que precisam de algumas dicas, que estão com alguma dificuldade. Mostra esse vídeo pra eles, fala, gente, pelo amor de Deus, assista esse vídeo, Natália. A Natália tá explicando, tá dando 5 dicas maravilhosas, essenciais, pra aprender mais fácil, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Gente, como esses meus vizinhos são barulhentos, meu Deus do céu.